Olá, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Hércole. Estou continuando aí a resolução da FUVEST 2024, segunda fase. E nesse vídeo eu trouxe aquela questão que trabalhava com função exponencial. Era y igual a 2 elevado a x mais 2 elevado a menos x. E ele pedia algumas coisas aí em relação ao gráfico, em relação à função, o cálculo da função. Você fez essa questão? Põe no comentário aqui embaixo se acertou, como é que foi. E eu vou trazer a resolução aí para você. Então, vem junto. Ó, tá aqui do ladinho. Se você não está inscrito no canal ainda, se inscreva. Em breve teremos novidades aí. E vamos para a questão. Bora lá? Então, vem junto. Olha lá, ele veio na questão número 4, na segunda fase. E aí ele fala para você o seguinte, ó. Vamos admitir que uma corda presa nas extremidades de duas hastes paralelas de mesma altura descreve uma curva que é dada pela equação y igual a 2 elevado a x mais 2 elevado a menos x. Uma representação gráfica dessa equação, limitada por duas retas verticais paralelas ao eixo OY, e onde o eixo OX indica o solo, é dado pela figura. A unidade da medida é o metro. E aí, ele fala nos três itens aí, qual a altura mais baixa que a corda assume, qual será a altura se a distância entre as cordas, né, as retas verticais for igual a 3 metros, e qual a distância entre dois pontos a uma altura de 4 metros do solo. Então, primeira coisa, então vamos lá, para o item A, o que você tem? Olhando para o gráfico, qual é a altura mais baixa que a corda assume? É exatamente o ponto que ela toca o eixo Y. Então, eu posso, com certeza, falar o quê? Olha lá, ó, que se o x for igual a zero, quem vai ser a altura lá? Ó? 2 elevado a zero, somado com 2 elevado a menos zero, que é a mesma coisa. Esse cara vai dar 1 mais 1, 2 é a altura mais baixa da corda. E, aliás, gente, primeiro, valores da função têm dois simétricos em x para aquela função. Como é que eu sei isso? Porque se eu olhar para a função, é 2 elevado a x mais 2 elevado a menos x. Então, com certeza, o espaço do lado direito, do lado esquerdo, para o mesmo valor de y, é igual. Então, com certeza, o ponto mais baixo dessa curva é no y igual a zero. Ok? E o que eu falei te induz a fazer o item B. Olha o que ele pede no item B. Qual será a altura das hastes se a distância entre elas, as retas paralelas, verticais, for de 3 metros? Então, dá uma olhadinha no gráfico. Ó. Se a distância entre as duas retas paralelas for 3 metros, é aquilo que eu falei. Essa função é uma função, aliás, é uma função par. Porque se eu trocar o x por menos x, a função fica da mesma forma. Então, ela é simétrica em relação ao eixo y. E se esse cara é 3, com certeza você tem a metade de 3 para o lado positivo e a metade de 3 para o lado negativo. Então, você vai ter lá ó, a abscissa 3 meios e a abscissa menos 3 meios. E se ele quer saber qual é a altura, é o valor da função para qualquer um desses dois valores, ou 3 meios ou menos 3 meios. É o lance da função ser par. Né? Então, quem é a minha função? Olha lá, ó, 2 elevado a 3 meios, somado com 2 elevado a menos 3 meios. Cuidado, eu não estou colocando os dois valores. Eu estou colocando um dos dois x. Porque se o x for 3 meios, fica 2 elevado a 3 meios, que é o 2 elevado a x, mais 2 elevado a menos 3 meios, que é o 2 elevado a menos x. E com menos 3 meios, ficaria 2 elevado a menos 3 meios, que é o x, somado com 2 elevado a 3 meios, que
que é o x. Ok? E aí, lembrando das propriedades de potência racional, né? Fração, o que é esse 2 elevado a 3 meios? Exatamente isso, ó. É a raiz quadrada de 2 ao cubo. Lembra aquela regrinha, ó? Quem está no sol vai para a sombra, quem está na sombra vai para o sol. E 2 elevado a menos 3 meios é o inverso da raiz quadrada de 2 ao cubo. Ok? Raiz quadrada de 2 ao cubo é 2 vezes 2 ao quadrado. Então, você vai ter 2 raiz de 2 mais 1 sobre 2 raiz de 2. Eu vou primeiro aí racionalizar aquela segunda fração, vou tirar o radical do denominador. Então, olha ali, ó, você vai multiplicar por raiz de 2 embaixo para tirar o radical do denominador e vai multiplicar por raiz de 2 em cima para não modificar a minha fração. Então, você vai ter o quê? 2 raiz de 2. Uma vez raiz de 2 é o próprio raiz de 2. Denominador, dá uma olhadinha ali, ó. Raiz de 2 vezes raiz de 2 é 2, vezes 2 dá 4. Ok? E aí, somando essas duas parcelas para o y, você vai ter o quê? Ó? O denominador é 4. 4 por 1 dá 4, vezes 2 raiz de 2 dá 8 raiz de 2. 4 por 4 dá 1, vezes raiz de 2. É o próprio. Então, esse cara dá 9 raiz de 2 sobre 4. Esse é o valor da função. Esse é o valor da altura, né? Que vai dar uma distância de 3 metros entre as duas retas paralelas. E, aliás, esse cara está em metros, né? Seria 9 raiz de 2 sobre 4 metros. Ok? E, finalmente, o item C, o que ele pede? Qual a distância entre os dois pontos da corda que estão a uma altura de 4 metros do solo? Então, vamos colocar ali, ó, 4 metros é o valor da função, e eu quero saber quem são x1 e x2. Então, o que eu vou fazer? Eu vou igualar a minha função a 4. É só isso. Então, olha ali, ó, y é 2 elevado a x mais 2 elevado a menos x. Quanto vale o y? 4. E 2 elevado a menos x é 1 meio, né? Lembra, expoente negativo, você inverte a base. É 1 meio elevado a x. Fazendo aí a potência da fração, esse x vai para o numerador e para o denominador. Então, você vai ter o quê? Ó? 1 sobre 2 elevado a x. E eu vou substituir o 2 elevado a x por a, para ficar mais fácil o meu cálculo. Então, o que eu tenho? Ó? Aqui, 2 elevado a x é o a. 1 elevado a x dá 1. E o 2 elevado a x embaixo é o outro a. E esse cara é igual a 4. Vamos tirar esse a do denominador, fazendo o MMC. Tá lá, ó. A por 1 dá A vezes A fica A ao quadrado. A por A dá 1 vezes 1 o próprio. A por 1 dá A vezes 4, 4A. E aí você vai ter uma equação do segundo grau. Posso cortar o A, porque no A não é zero. Então, cortei o A. Passei o 4A, vai negativo para o lado de lá. E essa tentar fazer por soma e produto não vai dar certo, né? Vamos fazer por Bhaskara? Então dá uma olhadinha ali, ó. Delta b quadrado, menos 4 ao quadrado, menos 4ac. O a é 1, o c também. Então, menos 4 ao quadrado é 16. 16 menos 4 dá 12. Quem vai ser o valor de a? Menos b, fica menos menos 4, mais ou menos a raiz de delta, que é 12, dividido por 2a, que é 2. Então, aí, menos com menos dá mais. Esse a vai ser 4. O 12 eu posso pensar como 4 vezes 3. Raiz de 4 é 2. Então, você vai ter 2 raiz de 3 sobre 2. Se eu puxar um 2 em evidência, você vai cortar com o denominador. Então, você vai ter o quê? 2 mais ou menos raiz de 3. Só que volta ali no enunciado.
Ele quer a distância entre os dois pontos. Então, 2 mais raiz de 3 é uma das raízes, espera um pouquinho, para 2 elevado a x, né? E 2 menos raiz de 3 é a outra. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos lá, ó. 2 elevado a x é igual a A. Então, você vai ter o quê? Ou 2 elevado a x, que eu chamei de x1, é 2 menos raiz de 3. E 2 elevado a x2 é o 2 mais raiz de 3. Então, o que que você vai ter ali, ó? Vamos lá. Na primeira equação, x1 é logaritmo de 2 menos raiz de 3 na base 2. E o x2 é logaritmo de 2 mais raiz de 3 na base 2. E eu quero o quê? A distância entre esses dois pontos da corda. Então, eu quero o quê? A distância, eu vou fazer o maior menos o menor. Então, você vai ter o quê? x2 menos x1. Então, você tem logaritmo de 2 mais raiz de 3 na base 2, menos logaritmo de 2 menos raiz de 3 na base 2. Lembra? Subtração de logaritmos é o logaritmo da divisão. Esse cara vai dar logaritmo. Opa, estou atrapalhando aqui. Esse cara vai dar o logaritmo de quem? 2 mais raiz de 3, que é o primeiro logaritmando, dividido por 2 menos raiz de 3, que é o segundo logaritmando, os dois na base 2. Você não tem como fazer esse valor, e aliás, você vai o quê? Racionalizar aquela fração. Então, aqui você tem, lembra? A mais B, vezes A menos B, vai dar A quadrado, menos B quadrado. Se eu tenho 2 menos raiz de 3, eu vou multiplicar por quem? Por 2 mais raiz de 3, para eliminar o radical de baixo. E em cima, você vai multiplicar por 2 mais raiz de 3 também, né? Para não modificar a tua fração. E aí, você vai chegar no quê? Olha lá o denominador. A menos B vezes A mais B, A quadrado, menos B quadrado. Isso permite me tirar a raiz de baixo. E o numerador, 2 mais raiz de 3 vezes 2 mais raiz de 3, é como se fosse o 2 mais raiz de 3 ao quadrado. Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. E daqui, você vai ter o quê? Olha lá, ó. 2 ao quadrado é 4. 2 vezes 2 vezes raiz de 3, 4 raiz de 3. Raiz de 3 ao quadrado é 3. 4 mais 3 dá 7. Mais 4 raiz de 3. E 4 menos 3 dá 1 no denominador. Esse valor você não tem obrigação nenhuma de saber, não tem como saber. Essa é a resposta, essa é a distância entre esses dois pontos, cuja altura vai ser de 4 metros. Bacana? Essa precisava ter uma habilidade aí em logaritmo, certo? Põe no comentário aqui o que você achou dessa questão, o que você achou da resolução aí, e se ficou bacaninha para você. Legal? E aguarde em breve aí mais material aí para você no nosso canal. Muito obrigado pela sua atenção. Beijo grande. Até o próximo.